Olá, olá, olá. E aí, tudo bem com você? Como é que você está? Ótimo, eu espero que você esteja muito bem. E aí, no campo da matemática, eu sou o professor Emerson, eu vou te ajudar em matemática. Mas e aí, como é que você está? Vamos aprender, já vimos muita coisa. E hoje é um conteúdo que muita gente tem dificuldade. Vamos falar de trigonometria. Eita, calma, não se assuste, vamos com calma. Você vai compreender, você vai entender porque você merece essa conquista, certo? Você vai fazer Enem, então acompanhe as aulas. Eu sou o professor Emerson de matemática. Vem comigo que você vai conseguir. Pega a caneta, pega papel, pega caderno, acompanha, anota. Eu vou contigo nessa. Vamos deixar a matemática mais fácil? Concorda comigo? Então depende só de você. E aí, que tal? Vamos lá? Depende só de você. Trigonometria. A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos, correto? Então ela é exclusiva dentro do triângulo, ok, pessoal? Para a gente ter essa noção aqui, ó. Ela é utilizada também em outras áreas de estudo, como física, química, biologia, geografia, astronomia, medicina, engenharia, ó. Ela é muito influente e ela é muito importante. Vamos começar a partir daqui. O triângulo retângulo já foi falado. Ele é um polígono que possui diversas propriedades. Com os estudos dessa figura, foi possível desenvolver o teorema de Pitágoras e a trigonometria a partir do triângulo retângulo, tá ok? Porque ele tem um ângulo reto, que mede 90 graus. E é nisso aqui que a gente vai falar hoje, principalmente em relação ao teorema de Pitágoras. Como é que você está nisso? Vamos lá? O triângulo retângulo recebe esse nome porque um de seus ângulos possui a medida de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Aqui, ó. Esse aqui é o ângulo reto. Na frente dele vai ter o lado maior do triângulo, também chamado de hipotenusa, onde A e B são os catetos, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o lado maior e oposto ao ângulo 90 graus é a hipotenusa. E em todo triângulo retângulo, se eu já tenho a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos, ok, pessoal? E aqui é que a gente vai ter a definição do triângulo retângulo e também o famoso teorema de Pitágoras, certinho? Analisando isso daqui. Característica desse triângulo retângulo. Pessoal, em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Agora acompanha comigo. Aqui não já é 90? Então, com certeza, alfa mais beta também é 90 graus, certinho? Então, nesse caso aqui, eles são complementares, porque a soma deles é 90. Com base nisso, a gente vai ver muita coisa hoje, certo? O perímetro de um triângulo retângulo. Quando eu falar em triângulo, o perímetro é a soma dos lados. Então, o P de perímetro é A mais B mais C. E o que vem a ser o teorema de Pitágoras? Eu vou pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, ela é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu vou pegar b ao quadrado e somar com a ao quadrado. Se eu pego a ao quadrado mais b ao quadrado, o resultado é c elevado ao quadrado, como está aqui, ó. Como é que a gente chama isso aqui? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza? É o famoso teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Isso quer dizer que se eu fizesse aqui um quadrado de lado C, um quadrado de lado A e um quadrado de lado C, de B, eu pegar e cortar esses dois quadrados, eu colocaria aqui dentro e encaixaria perfeitamente, tá? Então, lembra, teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E para encontrar a hipotenusa, é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Vamos lá. A partir desse teorema é possível descobrir o valor de qualquer um dos lados de um triângulo retângulo, desde que eu conheça os outros dois. Olha aqui esse exemplo. Cateto 6, cateto 8, hipotenusa x. Mas por que a hipotenusa é x? Ela está na frente do ângulo de 90 graus. Aí, pela definição, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, igual a x ao quadrado. Essa soma deu 100, 100 é igual a x ao quadrado, o quadrado passa como raiz. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então, aqui a hipotenusa vale 10. Agora, eu queria que você anota aí para mim, se você está anotando. Faz 3, 4 e 5, tá?
Se eu dobrar 3, vira 6. Se eu dobrar 4, vira 8. Se eu dobrar 5, vira 10. A partir de 3, 4 e 5, proporcionalmente, você vai ter os outros lados que são triângulos, retângulos também, tá, pessoal? Aqui é uma ajuda para você. Quer dizer que toda vez que um cateto é 6 e outro cateto é 8, a hipotenusa sempre vai ser 10. Dobra 3, dobra 4, dobra 5. Se eu dobrar aqui também, eu vou continuar encontrando os lados de um triângulo retângulo, porque vai valer o teorema de Pitágoras. É uma dica boa para você, tá? Vamos lá? A trigonometria no triângulo retângulo. Por que que o nome é trigonometria? Tri de 3, gono quer dizer ângulo e metria é medida. Ok? A trigonometria é a área da matemática que estuda a relação entre as medidas dos ângulos do triângulo, e aqui vamos nos ater ao triângulo retângulo, tá? Ó. Ok? Só que aqui eu preciso analisar a questão dos ângulos, tá? Alfa e beta. Como assim? A partir desses ângulos é que a gente vai ter as definições relacionadas à trigonometria. A gente vai falar de seno, cosseno e tangente, tá? Essas são as razões trigonométricas desenvolvidas no campo da trigonometria no triângulo retângulo. Beleza? Como é que vai isso, professor? A hipotenusa é o lado aqui, ó, que está na frente do ângulo de 90 graus, certinho? Os outros são os catetos, beleza? Então, o cateto é conhecido como oposto. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou ter cateto oposto e cateto adjacente, mas depende de quem? Do ângulo que está na frente dele. Tipo aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo alfa, tá? Quem é a hipotenusa? É o lado C. Quem são os catetos? A e B. O A está na frente do ângulo alfa, então o A é cateto oposto a esse ângulo. Já o B está na frente do ângulo beta, então o cateto B é o cateto oposto a esse ângulo beta. Como o A está ao lado desse ângulo, ele é adjacente a beta, tá? E aqui o B é adjacente a alfa. A palavra adjacência quer dizer vizinhança. Então um cateto ele pode ser tanto oposto quanto adjacente, depende do comportamento dele em relação ao ângulo. Vamos lá de novo? Cateto B, ele não está do lado do ângulo, então se ele está ao lado, ele é adjacente ao ângulo. Adjacência quer dizer vizinhança. Já que o A é oposto ao ângulo alfa e adjacente a beta. O B é oposto a beta e adjacente a alfa, correto? Então é só você não esquecer disso. Vamos para as definições? Tá? Então vamos lá? O que é seno de um ângulo? É o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. O que é cosseno? É o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Quer dizer, quando eu divido um cateto pela hipotenusa, eu posso estar encontrando seno ou cosseno. Quando não tem hipotenusa, eu vou achar a tangente. E a tangente é dividir um cateto pelo outro. Como assim? Seno, cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Tangente é a divisão dos dois catetos, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrando que eu tenho que observar o alfa. Como assim? O que é seno? É o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então aqui vai ser A sobre C. O que é cosseno? É o cateto adjacente, que está do lado dele, dividido pela hipotenusa, tá? Ok? É só você lembrar disso pela definição. É importante que você anote isso aqui para você não esquecer, beleza? Ok? Seno, cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então aqui é K-hipo. É só tu lembrar, ó. Tá? Co-hipo, cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente, então é K-hipo, e a tangente é coca, CO sobre CA. Memorizou? Tangente é coca, CO de cateto oposto, CA de cateto adjacente. Para aplicar as razões, eu só tenho que trabalhar com os ângulos, tá, notáveis, que é 30, 45 e 60. A maioria dos problemas de prova vestibular se atenta a isso aqui. Eu tenho um ângulo de 30, de 45 e de 60. Eu preciso ter memorizado o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos, ok? Seno, cosseno e tangente desses ângulos. Como é que você vai fazer então? Vamos pensar aqui, tu vai anotar comigo. Tu põe 1, 2 e 3. Agora tu volta, 3, 2 e 1. Aqui é 3, 1 e 3. De novo, 1, 2, 3 e aqui é 3, 2, 1. Bora montar essa tabela? Vamos lá, aí é aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, põe raiz onde não tem 1. De novo, 1, 2, 3,
3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, ó. Todo mundo dividido por 2. Eu só vou por raiz quadrada onde não tem 1, ó. Ficou raiz aqui, ó. Aí você tem seno, cosseno de 30, 45 e 60. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, ó. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, porque a soma deles é 90 graus. E o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. A tangente é diferente, vou contar para vocês. Raiz de 3 sobre 3 e 1 raiz de 3. Memorizou? Bem bacana. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, põe raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, vou contar para vocês. Raiz de 3 sobre 3 e 1 raiz de 3. Tu vai ficar com essa musiquinha na cabeça, viu? Vamos lá. Sabendo o valor das razões trigonométricas, vamos tentar trabalhar agora o valor de x. Resolver. Primeiro, observa bem aqui, ó. Qual é o valor desse x? Primeiro, x é o quê? É hipotenusa, porque está na frente do ângulo de 90 graus. O ângulo é 30. Cateto 16 está do lado do ângulo. De novo, o cateto 16 está do lado do ângulo. Se ele está do lado do ângulo, ele é adjacente ao ângulo. Eu tenho o cateto adjacente à hipotenusa. De novo, eu tenho o cateto adjacente à hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que a gente vai usar? Qual é a razão trigonométrica que a gente vai usar? Ó, cateto adjacente à hipotenusa. É o quê? Cosseno. Então, para que você consiga resolver, eu vou usar cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa x. Ó. Aí eu vou lá na tabela. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, ó. Igual a 16 sobre x. Vou multiplicar cruzado. Raiz de 3x é igual a 2 vezes 16. Raiz de 3x é igual a 32. Agora o raiz de 3 que está multiplicando passa dividindo. Aqui eu quero que você preste atenção no detalhe. Nunca pode deixar o radical embaixo no denominador. Ele tem que sair daqui, ele tem complexo de inferioridade, tá? Ele nunca fica por baixo. Como é que eu tiro isso aqui? Eu vou multiplicar raiz de 3 por ele mesmo, tanto embaixo quanto em cima, ó. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Qual é a raiz de 9? 3. E em cima só multiplica juntando, tá? Esse é o valor de x, beleza? Só para você ter essa noção aqui, ó. Tranquilo? Não é difícil. Vamos ver outro exemplo? Teodolito é um instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais. Está aqui o teodolito, tá? Uma empresa foi contratada para pintar um edifício de 4 andares. Está aqui o edifício. Para descobrir a área total a ser pintada, ela precisa descobrir a altura do edifício. Ó. Uma pessoa posiciona o instrumento a 1,65 metros de altura. A pessoa tem 1,65 de altura, encontrando um ângulo de 30 graus. Quer dizer, a altura da pessoa é 1,65 e ela encontrou um ângulo de 30 graus onde ela visualiza o topo, tá? Supondo que o teodolito esteja distante 13 raiz de 3 metros, ó, do edifício, o teodolito tem uma distância de 13 raiz de 3 para o edifício. Qual é a altura em metros do prédio? Então, eu vou ter essa medida e o ângulo. Essa medida você deve perceber que é um cateto. E esse cateto é adjacente ao ângulo. E agora o que a gente faz? Cateto adjacente, eu tenho. Eu não vou ter a hipotenusa. Eu quero encontrar o cateto oposto a esse ângulo. Então, não é mais cosseno, porque eu tenho 2 catetos, então eu vou ter que recorrer a quem? Queremos encontrar o cateto oposto ao ângulo de 30. Eu já tenho a distância, isso quer dizer o quê? Que eu vou usar tangente, porque tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó. Aí, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto eu não tenho, eu vou chamar de x. E o cateto adjacente eu tenho, que é 13 raiz de 3. Substitui. Agora eu vou multiplicar cruzado. 3 vezes x é 3x. Agora presta atenção aqui, ó. Não é difícil. 13 repete, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Repete, qual é a raiz quadrada de 9? 3. 13 vezes 3 é 39. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Eu encontrei que o x vale quanto? 13, correto? Mas 13 é só esse pedaço aqui, ó. Não é o edifício todo. Por quê? O teodolito está a 1,65 do chão.
Eu pego 13, somo mais 1,65, o que vai dar 14,65 metros de altura. Se por acaso tivesse esse valor 13, você fatalmente poderia marcar. Ainda bem que aqui não tem, ó. Então é prestar atenção, a resposta é a letra D, correto? Vamos lá. Para realizar um plantio em sua propriedade, um fazendeiro dividiu seu terreno cultivável no formato retangular ao meio. Ele pegou um terreno retangular ao meio, em sua diagonal formando 2 triângulos retângulos. Nessa divisão, metade do terreno será cercada com arame, sendo utilizado 4 fios. Sabendo que dimensões do terreno é de 20 de largura e 21 de comprimento, qual será a metragem gasta em fio? Vamos entender a questão? O terreno é retangular, dá para perceber aqui, correto? E ele mede 20 por 21, ó, 20 por 21, ele dividiu aqui, ó. Tá? A diagonal aqui. A diagonal, ela dividiu, é a hipotenusa do triângulo retângulo, correto? Para facilitar, faremos a imagem da situação. Eu quero cercar isso aqui, ó. Então eu tenho que achar o D. Aplica quem? Teorema de Pitágoras. D ao quadrado é 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. D ao quadrado é 400 mais 441, 841. Agora tem a raiz, porque o quadrado passa como raiz. A raiz quadrada de 841 é 29. Então, peraí, ele vai medir 21, 20 e 29. Para dar uma volta, eu vou ter que somar, ó. Então, uma volta aqui dá 70 metros. Quantas voltas ele vai dar? 4. Então, 4 voltas é 70 vezes 4, ele vai gastar 280 metros. Só aplicando o Teorema de Pitágoras. Ficou tranquilo? Percebam que não tem muita dificuldade aqui. A questão é como você vai abordar para poder entender melhor. Certo? Ok. Olha que coisa legal. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo C do prédio sob um ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A andando em linha reta, no sentido de A? Bem, para entender isso aqui melhor, vamos lá. Tá? A ideia aqui é o quê? É trabalhar a tangente. A tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, correto? Então, para isso, eu vou ter que ter a noção dos resultados da resolução. Com base nisso, pessoal, a gente vai trabalhar a tangente, tá? É só você fazer a dedução a partir da informação do problema, ok? Se eu aplicar aqui, ó, B, tangente alfa é igual a 2, que é igual a B sobre C. Eu vou fazer o cruzamento aqui, tá? Vou fazer a substituição, jogo aqui na equação, B igual a 2C, logo B vale 2 raiz de 5, como está aqui dizendo, tá? Então, nesse caso, essa aqui vai ser a resposta. Em um triângulo retângulo, a tangente de um dos seus ângulos agudos é 2. Vamos lá. Eu tenho um triângulo retângulo, a tangente de um dos seus ângulos agudos, ó, é 2. Sabendo que a hipotenusa desse triângulo é 5, o valor do seno do mesmo ângulo. Então, vamos lá, está aqui, ó. Aqui é 90, aqui o ângulo é 60, tá? Como é que a gente vai chegar lá? Observe que quanto mais próximo ao prédio, maior a inclinação seu olhar, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Para que eu possa ter o entendimento dessa questão, tá? Essa daqui, pessoal, é para responder o que eu estava aqui, ó. Só para a gente poder ver, ó. Então, como é que vai ser esse entendimento, tá? Para não confundir aqui, ó. Aqui mede 90. A pessoa vai se afastar e vai ver o prédio agora sob um ângulo de 30 graus, tá? Isso quer dizer, a altura do prédio não se altera, então a altura aqui é H. Eu quero saber essa distância, então eu vou chamar aqui de D e aqui de 90. Então eu vou ter um triângulo maior, ó, que vai ser D mais 90, e eu vou aplicar agora a razão trigonométrica. Primeiro eu vou mexer aqui, ó. Tangente de 60 é H sobre 90. A tangente de 60 é raiz de 3, eu achei o H. Qual é a altura? 90 raiz de 3. Agora, eu vou calcular o quê? Essa distância aqui, eu vou observar esse triângulo maior. Aqui é D mais 90 e já achei a altura. Então, tangente de 30 é H sobre D mais 90, correto? Aí, ó.
Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. H é 90 raiz de 3 substituindo. Eu vou multiplicar cruzado, tá? O que vai me dar essa continha aqui. E isolo o D. O D vai dar exatamente 180 metros, ó. Então, se aqui é 180 e aqui era 90, então ele se distanciou 270 metros. Apenas isso, tá? É com base nisso aqui que a gente vai ter essa noção. Agora, aqui, ó. Eu vou, para entender essa questão, o resultado dela está aqui, ó. Ok? Aí agora vamos ver isso aqui. Uma coruja está pousada em R. Olha que legal. O ponto mais alto de um poste. A uma altura H do ponto P. H do ponto P. No chão. Ela é vista por um rato no ponto A. Olha aqui o rato no ponto A, ó. O rato vê a coruja sob um ângulo de 30 graus. O rato se desloca em linha reta, até um ponto B, onde agora ele vai ver a coruja sob um ângulo de 45 graus, tá? Ok? Com o chão, tá? E a uma distância de medida 6 raiz de 2 metros, tá? A distância que ele vai ter aqui é de 6 raiz de 2. Com base nessa informação, estando os pontos A, B e P alinhados, desprezando a espessura do poste, qual é a medida de deslocamento AB do rato? Espera aí, eu quero saber isso aqui vai ser o meu X. Aqui eu já tenho, que é 6 raiz de 2, ó. Beleza? Então, vai ser um número que vai ficar entre quem? Bora entender isso melhor? Como BR é igual a M, como assim, pessoal? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o caso aqui, ó, BR é igual a BP. No caso aqui, ó, eu tenho um ângulo de 45. Pessoal, presta atenção no detalhe. Se aqui é 45, aqui também é 45. Tá? Então, isso quer dizer que esses catetos têm medidas iguais, tá? Ó, então vai ficar tangente de 30, eu vou jogar aqui, ó, é igual a 6 sobre 6 mais x, tá? Com base nisso, é só você ter a noção aqui, ó, dos resultados. Agora, por que que eu tenho isso aqui, ó? Essa distância aqui, ó, é um cateto, correto? Então, aqui também é o cateto. E nesse caso aqui, ó, a gente já vai ter essa noção. Então, tangente de 30 é igual a 6 sobre 6 mais x. Eu chamei o que de x? Isso aqui, ó. Tangente de 30, tá? Vai ser igual a 6 sobre 6 mais x. Tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto o quê? Adjacente, ó. Essa medida é igual a essa. Então, aqui é 6 e aqui é 6, tá? Aqui vai ser 6 mais x. Aí eu vou multiplicar cruzado agora aqui, ó. Para você ter a noção, vai ficar... Nesse caso aqui, ó, o x, 6 mais x, que multiplica a raiz de 3, e 6 vezes 3, que é 18. Ó, desenvolveu. Eu vou jogar isso aqui para lá. Vai ficar 18 menos 6 raiz de 3, sobre raiz de 3, que passa dividindo. Eu vou racionalizar, e eu vou chegar a uma medida que vai dar x igual a 6 raiz de 3 menos 6. Agora, para que eu possa responder, eu tenho que ter isso aqui, ó, de informação. Que informação, professor? Quem é raiz cúbica de 3? Raiz quadrada de 3? É aproximadamente 1,73, porque é um número irracional. Assim como raiz quadrada de 2 é 1,41. Então, eu vou pegar 6, multiplicar por 1,73 e diminuir de 6. Ó. O que eu vou chegar a 4,38 metros aproximadamente. Aqui, pessoal, é multiplicar e depois subtrair. Então, vai ficar entre quem? Entre 4 e 5. Se você percebeu aqui, ó, por que que aqui é 6 e por que que aqui é 6? Tá? Nesse caso, porque exatamente é um cateto igual a esse aqui. Por que que é igual? Porque esse ângulo é 45. Como assim, professor? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se aqui é 90 e aqui é 45, falta 45 para me colocar aqui. Toda vez que um ângulo for 45 num triângulo retângulo, os catetos têm medidas iguais. Tá ok? Então aqui, essa informação não é 6 raiz de 2, é 6, tá? É só para poder explicar melhor.
Se aqui é 6 e aqui é 6, já matou a charada. Eu vou olhar o triângulo maior. Ó. Tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ficou 6 dividido por 6 mais x. Ó. Opa, agora sim. De onde é que saiu raiz de 3 sobre 3? É a tangente de 30 na tabela. Aí aqui repete. Aí é a questão agora do conceito matemático. Multiplica cruzado e isola o x, tá, pessoal? Apenas isso. Esse é um conceito de racionalização de denominadores. Você tem que observar se você não entendeu direito, beleza? Apenas isso. Aí aqui eu tenho raiz de 3 para substituir, ó, e vai diminuir. Com base nisso, eu cheguei a 4,38. Isso quer dizer que vai ficar entre 4 e 5, correto? É só você ter essa noção aqui dos resultados, beleza? Ok? Então, com base nisso, a gente já pôde aplicar a ideia de trigonometria. Tá, pessoal? É só ter um pouco dessa noção. Presta bem atenção, vamos repetir aqui novamente. O que, professor? Vamos repetir o que? Quais são os ângulos? De seno de 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, põe raiz onde não tem 1, por isso que aqui não tem raiz, ó. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, beleza? A tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. A primeira coisa que você vai fazer na prova do Enem é colocar essa tabela. Escreve, memoriza que você vai precisar dela, ok? Certinho? Então, pessoal, trigonometria é isso. Com base no que a gente já pôde mostrar, você só tem que fazer o quê? Observar, rever, entra na nossa plataforma Eduque e dá uma olhada. Depende só de você e eu confio muito em você porque eu sei que você vai conseguir. Tranquilo? Então, eu espero te encontrar na próxima aula e vai com calma, analisa, revisa, entra na plataforma, você vai conseguir. Eu sou o professor Emerson, até a próxima.